Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, estamos chegando ao fim dessa frente 2, né? Uma frente que vimos bastante coisas importantes aí ao longo do ano e falta apenas um módulo para a gente terminar essa aula, essa pré-frente, né? A partir desse outro módulo que eu vou gravar hoje. Então tem 27 e mais o 28. O 27 ele vai tratar sobre o sistema rodoviário, basicamente. É claro que nós temos vários sistemas de transportes, né? Então nós temos aí o transporte ferroviário, que nós abordamos no módulo 26. Temos o transporte rodoviário, o transporte marítimo, que vai ser basicamente ligado à navegação de cabotagem, ou também ao transporte de grandes containers. Temos o transporte hidroviário, basicamente ligado aos rios aí. Temos a necessidade de saber alguns portos marítimos, tudo bem? Principalmente os portos aqui no Brasil, especificamente. Temos o dutoviário, né, que é o sistema aí transportados por dutos, como, por exemplo, etanol, gás natural. E temos o transporte metroviário, tudo bem? Acho que esses são os principais sistemas de transportes que nos auxiliam aí na locomoção e também no desenvolvimento da economia, tá? Bom, a gente não vai estudar tudo isso, mas a gente vai saber alguns pontos específicos sobre eles. Aqueles que nos interessam basicamente, para ter um conhecimento amplo sobre a situação e básico não, né? Completo aí para o vestibular, tá bom? Então, inicialmente, o transporte rodoviário, eu acho que ele é um transporte bastante dinâmico, tudo bem? Acho que seria a primeira característica que eu colocaria aí para vocês sobre o transporte rodoviário, ou seja, ele tem uma enorme flexibilidade, tanto que ele leva um apelido de ser um transporte feito de porta a porta, né? É o único sistema de transporte aí, basicamente, que consegue chegar até a porta da sua casa. E que não é muito dependente dos fatores físicos, como, por exemplo, a questão do relevo. Então, ele pode ser construído aí, basicamente, aonde quiser. Por exemplo, nós temos essa parte de rodovias atravessando montanhas enormes. Muitas vezes são construídos túneis para atravessar essas montanhas. Noruega, por exemplo, tem um dos maiores túneis do mundo, um túnel que chega a quase 24 quilômetros de extensão. Então, assim, é uma coisa extremamente absurda, tá? Mas o relevo acaba não sendo um empecilho, acaba dificultando, mas não é um empecilho. O baixo custo para pequenas distâncias, né? Então, alguns países, vamos, por exemplo, pegar, por exemplo, Países Baixos, né? Holanda, que é um país pequenininho, tá? Ele não vai dar para fazer uma implantação de um sistema ferroviário, de transporte aéreo muito eficaz ali. É claro que ele tem o transporte aéreo, porque ele acaba se desenvolvendo com outros países, tudo bem? Mas o ideal ali, no caso, seria o transporte rodoviário, porque é um país pequeno, Bélgica é um país pequeno, tá? São países pequenos, consequentemente, o transporte rodoviário ele se encaixa muito bem. Por outro lado, a maior parte da frota de veículos ela é dependente do petróleo, tudo bem? Então, aí, o Brasil, no caso, é dependente do etanol, que também acaba não sendo muito positivo em alguns aspectos, porque a gente fica vulnerável a essa produção de etanol, né? E daí os produtores acabam cobrando quanto eles querem, justamente porque sabem dessa dependência que nós nos tornamos, tudo bem? Temos aí a pressão das transnacionais, né? Isso é uma coisa mais no passado. Então, das automobilísticas, as transnacionais que vieram para o Brasil foram as multinacionais automobilísticas e acabaram também pressionando a necessidade de termos rodovias porque elas atendiam o mercado interno. E é um altíssimo custo para a manutenção, beleza? Além de ser poluente também. Bom, então estão aí algumas características iniciais para vocês sobre o transporte rodoviário. Agora, a tua apostila traz um dado que realmente chama muita atenção. É a quantidade de rodovias, peraí, a quantidade de rodovias no Brasil e o quanto delas apenas são pavimentadas, tá? E o quanto não são pavimentadas. Isso é simplesmente um absurdo, tá? Nós temos aí cerca de 50 mil quilômetros de extensão de rodovias pavimentadas e mais de 1,5 milhão não pavimentadas. E daí quando você olha, por exemplo, a região sudeste e você pensa que a situação aqui ela é favorável, ela não é favorável.
Tudo bem que São Paulo se destaca aí pelas melhores rodovias, mas essas rodovias, elas são rodovias concessionadas, tudo bem? São rodovias que foram entregues para empresas privadas, para que pudessem cuidar dessas rodovias, porém, são cobrados pedágios, né? O pedágio vai ser cobrado, são pedágios caríssimos. E daí você tem que se perguntar por que você paga IPVA, né? Porque o IPVA, que é o Imposto sobre Veículo Automotivo, ele é um imposto que deve ser designado para a construção de rodovias, de pontes, de viadutos, de rotatórias, de pavimentação de ruas, né? Daí você fala assim, poxa, Anderson, então por que eu estou pagando IPVA e ao mesmo tempo estou pagando pedágio? Você está pagando dois impostos ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, é isso que é um problema quando você entrega para as empresas privadas. Então, beleza, vamos pagar pedágio? Show de bola. Vamos ter rodovias boas? Show de bola. Né? Só que daí o que você não pode ter é a cobrança do PVA, porque acaba não sendo justo. Tudo bem? E quando você olha, por exemplo, dados, né, do Sudeste, quem que vai puxar esses dados aqui para baixo? No caso, regiões, estados como Minas Gerais, Espírito Santo, tá bom? Bom, e tem um outro dado que não é muita coisa, né? Situação da conservação das rodovias federais brasileiras. Tudo bem? Você vai ver aí, né? Muitas rodovias predominantemente deficientes, tá? Algumas em estados bons, por exemplo, essa de São Paulo, a Belo Horizonte, seria no caso a Fernão Dias, né? Essa de São Paulo, a Curitiba, seria a BR-116, a Regis Bittencourt. São Paulo, Rio de Janeiro, deve ser a Dutra, tá bom? Então, ou Ayrton Senna também, não sei se ela chega até o Rio, mas próxima. De maneira geral, você pode perceber a situação das rodovias no Brasil, tá? Quando você olha esses dados aí, a maioria ela é deficiente, tá? E nos últimos anos, você percebe o quê? Que houve uma melhora, né, das rodovias ótimas e boas. Por quê? Por conta das concessionárias, tá bom? Mas aí você entra na estatística com um aspecto positivo, mas tem que explicar por quê. Bom, eu vou te explicar agora uma questão que eu nem sei se a apostila do Objetivo anda trazendo isso. Ela sempre trouxe, tá? Que são os tipos de rodovias, né? As radiais, longitudinais, latitudinais, transversais e de ligação. É bem facinho, é bem simples, tá? Mas só para a gente ter um conhecimento aí, acho que vale a pena. Eu não acho que é um assunto que cai no vestibular, mas faz parte da matéria de sistema rodoviário. Então, como é que funciona isso, tá? Olha, as rodovias, chamadas de rodovias radiais, elas vão ser nomeadas de BR-1 até BR-100, tá? Então, elas serão numeradas, falei nomeadas, numeradas de BR-1 a BR-100, tá? Elas serão numeradas no sentido horário. E, no caso, elas saem de Brasília, tudo bem? Então, começa aqui e vai até a BR-100, beleza? Daí tem aqui alguns exemplos de rodovias radiais. É claro que você não vai ficar decorando isso, né, Dor? Tá bom? É só para você dar uma observadinha aí e ver como é que elas se comportam. Depois nós temos as rodovias longitudinais, que se estendem no sentido norte-sul e são numeradas no sentido leste-oeste, variando de BR-101 até BR-200. Tá? Aí coloquei para vocês aqui algumas dessas rodovias que são rodovias longitudinais. Tá? Também você não precisa ficar decorando. Apesar que caiu uma questão, acho que foi FUVEST ou foi Unesp, segunda fase, que pediu a rodovia Cuiabá-Santarém, tá? Que é essa rodovia aqui, ele pede para você nomeá-la, tudo bem? E comentar sobre a abertura dessa rodovia em meio a uma região de floresta densa, que é a floresta amazônica, o que consecutivamente vai provocar o desmatamento e vai aumentar também os conflitos sociais pelo deslocamento de pessoas, tá? Bom, depois nós temos as rodovias transversais, né? As rodovias transversais que são dispostas no sentido norte e sul, tá? Desculpa, elas são numeradas no sentido norte e sul e são dispostas no sentido leste-oeste. Então, elas variam de BR-201 até BR-300, tá? Também tem algumas para vocês aqui. Eu acho que um exemplo interessante é a Transamazônica, um grande fiasco aí do período militar. Depois temos as diagonais, que variam de 301 a BR-400.
tá? Para vocês observarem aí. E temos também, que eu não coloquei aqui, não sei porquê, as rodovias de ligação, tá? Ah, tá. As rodovias de ligação, elas variam de BR-401 até BR-500, tá? Ela liga uma rodovia a outra, então são rodovias menores, beleza? Bom, no estado de São Paulo, eu acho que é interessante que a gente conheça algumas dessas principais rodovias, tá bom? Meu conselho para vocês. Primeira coisa é lembrarmos que temos o Rodoanel, e aí você já sabe essa história toda do Rodoanel, e que boa parte dessas rodovias acabam chegando até o Rodoanel. Então eu tenho a rodovia Anguera, eu tenho a rodovia Bandeirantes, tá? Aqui eu tenho a Dutra, né? Depois eu encontro, por exemplo, rodovias como Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta. Aqui eu vou encontrar, não é aqui, tá? Na verdade é mais para cá. A Washington Luiz, tudo bem? Então você percebe que a maior parte dessas rodovias, ela tem como intenção chegar até o Rodoanel. Por quê? Porque é um grande mercado que é São Paulo. Tudo bem? Então é interessante vocês saberem localizar algumas dessas rodovias, compreender um pouco por onde elas passam, tá? Eu não sei como vocês reagem com isso. Para mim, por exemplo, eu comecei a compreender melhor as rodovias quando eu comecei a viajar, né? Mas aí eu não sei se todo mundo tem a oportunidade de viajar e conhecer as rodovias, tudo bem? Porque eu acho difícil realmente, tá? Temos a questão do Rodoanel. Lembra que nós chegamos a conversar qual foi o objetivo do Rodoanel, que era diminuir o fluxo de veículos entre a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros, de forma que essas rodovias pudessem facilitar o acesso até o Porto de Santos, e que nós temos um problema de um aspecto socioambiental, né, de um problema socioambiental que ligaria ao trecho norte, que seria o desmatamento de um remanescente de Mata Atlântica e o deslocamento de populações do ponto de vista de um aspecto social. Tá bom? Bom, outra questão importante que eu coloquei para vocês aqui são os transportes metroviários. Então, só para você ter um conhecimento, tá? Esse é o metrô de São Paulo, tudo bem? Daí, metrôs e trens de São Paulo, ele fica um pouquinho mais amplo, então dá um pouquinho mais de satisfação para a gente para interligar uma cidade de região metropolitana com mais de 21 milhões de habitantes. E daí, quando você olha Londres, por exemplo, ela tem uma ramificação muito maior com uma população menor. Londres hoje deve ter o quê? Acho que 5 milhões de habitantes, 6 milhões de habitantes, tá? Não sei, não lembro. Mas eu sei que a malha metroviária dela é muito grande, né? Londres tem uma malha metroviária de 4 ramificações abaixo do solo. Então, assim, cara, mais um pouco os caras chegam no inferno, né? Chegam no núcleo da Terra ali, tá bom? Tóquio, que também é uma grande megalópole aí, né? Uma megalópole de Tokaido. Aí é só da cidade de Tóquio, que é uma enorme metrópole. E daí um pouquinho do transporte marítimo para vocês, tudo bem? Então, uma coisa que eu queria destacar. Primeiro de tudo, é a importância do transporte marítimo. Por quê? Porque para longo curso, ele é extremamente importante para o transporte de matéria-prima, de commodities, de comida, de tudo. Tá? Ele tem um baixo custo, um baixo consumo de energia, tá? Ele é muito interessante para longas distâncias. No Brasil, nós temos um certo problema com as hidrovias da navegação interior, né? Por quê? Porque quando você vai construir uma hidrovia, não é só você, bota o barco aí e roda, né? Você tem que fazer toda uma dragagem da margem do rio e do leito do rio, né? Para deixar essa hidrovia bonitinha, não vai deixar um pedrão lá no meio. O barco passa, já era, então não vai rolar, né? Outra coisa, você tem que ter sinalizações, porque vai transitar mais de um barco por ali. Então não dá para você ficar fazendo um zigue-zague, uma zoeirinha ali, né? E precisa de fiscalização. Quem fiscaliza é a Marinha, tá? E daí que acontece? Não dá para fiscalizar todos esses rios que tem hidrovias no Brasil, principalmente porque muitos deles se localizam em áreas muito distantes dos grandes centros comerciais. Região Norte, por exemplo, onde vai ter muitas hidrovias. Aqui na região Sudeste, que precisava mais, não rola tanto, porque os nossos rios são rios de planaltos. Então, para isso, seriam necessárias o quê? Eclusas. Bom, um outro tipo de navegação muito importante
é a navegação de cabotagem, tá? Que é a navegação que vai de porto a porto. Então, para que você tenha a navegação de cabotagem, você precisa de frota nacional, mas o Brasil não tem, tá? Então, o Brasil precisa de frota estrangeira, tá? Vai ser feito aluguel aí. Beleza? Eu deixei algumas grandes hidrovias para vocês, né? No mundo, a do Rio Mississippi, que é muito importante, a do Rio São Lourenço, que nós discutimos lá na frente 3, falei bastante com vocês sobre ela, né? A do Volga, na Rússia, a do Reno, na Alemanha, também conversei bastante com vocês, e a do Tâmisa, em Londres. No caso do Brasil, temos aí Madeira, Amazonas, Araguaia, Tocantins, Tietê, Paraná, né? Tietê, Paraná, que tem uma hidrovia de quase 2.800 quilômetros, é bem grandona, mas só se movimenta pela Eclusa, que é um sistema mais caro. Tá bom? Aí tem aí para vocês, ó, a do Rio Mississippi, a região que ele passa, né? Legal você dar uma observada. A do Rio Reno, tá bom? O Danúbio também é utilizado bastante, o Volga. Beleza? No Brasil, muito utilizado na região amazônica. E daí, tem uma questão muito importante também, que eu acho que nem sei se eu cheguei a comentar com vocês, que é a intermodalidade. O que é a intermodalidade? É o casamento desses diferentes tipos de modais, né? Então, por exemplo, não adianta eu projetar uma ferrovia que vai dar em lugar nenhum, uma rodovia que vai dar no além, né? Eu preciso do quê? De uma rodovia que dê num porto, no aeroporto que passe próximo à ferrovia. Para quê? Para que eu possa construir a intermodalidade entre esses diferentes setores de transportes. Tá bom? Aqui nós temos alguns portos marítimos. Eu destacaria para vocês o porto de Itaqui, que é um porto para onde sai o minério de ferro. O porto de Pecém, localizado aqui no Ceará. O porto de Suape, localizado em Pernambuco. Tá? O porto de Vitória, também o porto de Tubarão, beleza? Depois nós temos no Rio de Janeiro o porto de Sepetiba, São Paulo, São Sebastião e Santos, Paraná, o porto de Paranaguá, tá? Responsável por saída de soja, em Bituba e Laguna, por onde sai o carvão da região do Vale do Rio Tubarão, tudo bem? E o porto de Rio Grande. Então, esses portos que eu mostrei para vocês seriam portos interessantes de vocês guardarem, tá bom? Acho que é legal. O que mais? Do transporte aéreo, que eu acho que é o último assunto, né? O que acontece com o transporte aéreo no Brasil? Ele é deficiente, né? Ele é ruim. Né? Voar no Brasil, o pessoal fala que é muito perigoso, porque o espaço aéreo é bem mal monitorado, principalmente a região amazônica, tá? Não sei se é verdade, mas são os boatos que correm aí no meio aéreo. Tudo bem? O transporte aéreo é seguro? Sim, considerado um dos mais seguros do mundo, aquela coisa toda. Eu detesto voar. Né? Toda vez que eu vou, eu acho que é alguma coisa que está me puxando para baixo. Eu sei que tem que a gravidade, mas assim, é horrível, assim, eu sinto, é muito ruim. Mas é seguro, tá bom? É seguro. No Brasil, a gente tem um problema desse transporte aéreo ser muito caro, e ele é muito caro justamente pela falta de competitividade que nós temos no mercado. Nós temos poucas empresas, essas empresas fazem um monopólio do setor aéreo no Brasil, e daí as passagens acabam sendo muito caras. Isso é muito ruim, porque isso enfraquece o turismo no Brasil, né? E encarece também o desenvolvimento da economia. Tá bom? Bom, acabou. Era isso, basicamente, para trocar ideia com vocês. Vamos dar uma olhada nos exercícios e definir. O século XIX ainda move o Brasil. O Brasil parou alguns dias em 2018 por causa de uma greve de caminhoneiros, demonstrando que o país do futuro é movido a passado. Enquanto os veículos elétricos começaram a tomar as ruas do mundo, o governo brasileiro oferece subsídios para a indústria dos combustíveis fósseis. Mesmo se tratando de eletricidade, estamos atrelados ao século XIX. A primeira hidrelétrica brasileira foi inaugurada em 1889. Temos sol e vento de sobra, mas preferimos barrar nossos rios. Caracteriza uma estratégia para contornar o problema logístico mencionado no excerto. Então, o que acontece? Quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, ficou muito claro como nós somos dependentes do sistema rodoviário.
Isso é muito ruim, não deveríamos. Tá? Claro que eles fizeram a manifestação, ela foi uma manifestação legítima, importante para eles, né, para quem realmente está transportando cargas no Brasil, mas nós não devemos deixar, né, tudo à mercê de um único sistema. Então, para isso, é necessário que seja feito o quê? Uma diversificação desse sistema de transportes. E, obviamente, aí pelo texto, também da matriz energética, alternativa correta, D de dado. Número 2. A política de transportes, implantada no Brasil, privilegiou o transporte rodoviário, em detrimento de outras formas mais viáveis, como o transporte hidroviário e ferroviário, sem considerar as características e potencialidades naturais do país. Cite e explique duas vantagens do transporte ferroviário e hidroviário em relação ao rodoviário. Olha só, o sistema rodoviário, a gente pode dizer o quê? O menor custo, tá? E também ele é não poluente, tá certo? Agora, do transporte hidroviário, a gente pode destacar aí também o menor custo, né? Também que não é poluente. Então, ele produz menos poluentes, tá? Ele está pedindo vantagens no caso, e a gente pode colocar com reduzidos, para colocar diferente, tá? Reduzidos gastos com a instalação do sistema. Beleza? Bom, depois cite duas situações nas quais o transporte rodoviário se apresenta como mais vantajoso. Então, ele é mais dinâmico e ele também não depende de fatores naturais para ser desenvolvidos. Tá bom? É uma questão aí bem tranquila, bem bacaninha para a gente poder resolver. Exercício número 3. Também um exercício bacaninha. Ele traz aí os sistemas rodoviário, ferroviário e aquaviário e 3 países, Brasil, Estados Unidos e China. E pede para que você analise cada uma dessas matrizes de transportes. Aí faz o seguinte, vai para a pergunta. Identifique a principal modalidade de transporte utilizada em cada um dos países, analisando-os em termos de custo. Nossa, muito sossegado. Ó, no caso, Brasil, rodoviário, tá? É caro. Não precisa falar que ele é poluente porque ele não pediu isso, tá? É caro. Estados Unidos, ferroviário, vantajoso para o grande volume de cargas. China, aquaviário, vantajoso, pois é bastante econômico. Só isso. B. Como cada país complementa sua principal opção de transportes? Muito sussa. Ó, Brasil, ferroviário. Estados Unidos, rodoviário. E China, ferroviário. Mas ele ainda pergunta, considerando os custos de cada um dos meios de transporte, em qual dos 3 países a opção é mais adequada? China. Por quê? Porque ela tem uma elevada porcentagem de ferroviário e de hidroviário, tá? Que são menos custosos, tá? E também menos poluentes. Beleza? Exercício número 4. Opa, alternativa correta, letra C. Exercício número 5, aí fica aí para você preencher, tá? Você dá um pause no vídeo, fazer uma cara bonita para você. Você dá um pause no vídeo aí e complementa os portos que cada um está produzindo. Número 7, letra B de bola. Número 8, falando sobre o uso de containers em portos marítimos, que favorece aí a movimentação mais rápida desses portos, apesar que os nossos portos no Brasil são portos muito defasados. O número 9, alternativa correta, a letra C, falando sobre o Porto de Santos, tá, que é o maior em valor de produção. Né? 10, falando sobre o Porto de Itaqui, aquele porto que eu comentei com vocês sobre exportação de minério de ferro. E 11, o que eu fiz no 11? O 11 eu coloquei o gabarito aqui. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha no 12 e acaba, é isso mesmo. Ó, então o 11, ele é um exercício bem importantezinho, tá? Vamos dar uma olhada aí.
Analise a matriz brasileira de transportes em 2005, considerando seus aspectos históricos e políticos. Bom, vamos lá para o gabarito. Tá? Então, em 2005, né, predomina-se o transporte rodoviário. Por quê? Porque desde a década de 1950 foi desenvolvida no Brasil a indústria automobilística. E essa indústria automobilística, ela visou principalmente o mercado interno. Tudo bem? Então, para isso, foi necessário a construção de rodovias. Beleza? Depois nós tivemos outras políticas de implantações, como, por exemplo, nos governos militares, tudo bem? Que incentivaram o setor automobilístico e priorizaram também o setor rodoviário. Bom? Bom, a letra B é um sonho. Explique a previsão da matriz brasileira de transportes para o ano de 2025, considerando os aspectos ambientais implícitos. Então é bom, né? Se vai diminuir o rodoviário, vai colocar o ferroviário e o aviário, é bom. Então, o que a gente tem que colocar aí, ó? A previsão da matriz para 2025 mostra uma redução do sistema rodoviário e um aumento do ferroviário e do aquaviário, principalmente. Né? Essa alteração ela é positiva, pois favorecerá, né, a maior preservação ambiental, além da menor emissão de poluentes. Tá bom? Ó, acabamos. Aqui tem um gráfico para vocês e um comentário só para ser anotado aí. Pô, sossegado, tá? Uma aulinha bem de boa, destacado para vocês os principais aspectos aí. É isso, tá bom? Fiquem bem, beijão para vocês e até mais.